Quando a informação começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro, muita gente achou que era exagero, daqueles rumores que nascem em grupos fechados e morrem antes de ganhar força. Mas o que parecia apenas mais uma especulação ganhou corpo, voz e eco quando surgiu o nome de Nasser Al-Khelaifi ligado diretamente ao clube do Remo. Sim, o mesmo dirigente que transformou o Paris Saint-Germain em uma potência mundial estaria, segundo fontes próximas ao mercado, observando com atenção cirúrgica o cenário sul-americano. A ideia seria ousada, quase cinematográfica, criar uma espécie de PSG das Américas, começando por um clube tradicional, popular e com potencial de crescimento gigantesco. O Remo, com sua torcida apaixonada e identidade forte, entraria nesse roteiro como protagonista inesperado. Nos bastidores, fala-se que a proposta não envolve apenas dinheiro, mas um projeto de longo prazo, com reestruturação administrativa, modernização de instalações e um plano agressivo de marketing internacional. Não é apenas comprar um clube, é transformar uma marca regional em um símbolo continental. E quando um nome como Al-Khelaifi aparece nesse tipo de conversa, ninguém trata mais como brincadeira. O futebol brasileiro, acostumado a rumores mirabolantes, parou para ouvir. O que chama atenção nesse possível movimento é o perfil estratégico por trás da decisão. Nasser Al-Khelaifi nunca foi um dirigente de ações aleatórias. Tudo que envolve sua trajetória no futebol passa por planejamento, influência política e visão global de mercado. A especulação que corre solta diz que ele enxerga na América do Sul um terreno fértil, ainda pouco explorado por investidores do Oriente Médio em comparação com a Europa. O Remo surge como um símbolo perfeito dessa ideia, um clube com história centenária, enorme apelo popular e uma torcida que empurra mesmo nos momentos mais difíceis. Internamente, comenta-se que o dirigente teria se encantado com o potencial de engajamento do clube, algo que lembra, em escala diferente, o que aconteceu com o PSG antes da Revolução Financeira. A narrativa seria parecida, pegar uma instituição tradicional, mas fora do eixo principal, e transformá-la em potência esportiva e midiática. Essa possível proposta histórica estaria muito além de cifras, envolvendo parcerias, intercâmbio de profissionais e até a criação de uma identidade visual global. Para muitos, parece sonho distante, mas no futebol moderno, sonhos costumam virar realidade quando interesses se alinham. Outro ponto que alimenta ainda mais esse rumor é o silêncio estratégico. Nem o Remo desmentiu com veemência, nem pessoas ligadas ao empresário trataram o assunto como absurdo. E no futebol, o silêncio quase sempre diz muito. Fontes de bastidores comentam que houve, sim, contatos iniciais, conversas exploratórias, daquelas que servem para medir terreno e entender o ambiente político e social do clube. O Remo não é apenas uma instituição esportiva, mas um patrimônio cultural de sua região, e qualquer proposta desse porte precisaria respeitar isso. É justamente aí que o projeto ganha contornos ainda mais interessantes, porque se falarelatos estiverem corretos, a ideia não seria apagar a identidade do clube, mas amplificá-la. A torcida azulina continuaria sendo o coração do projeto, agora com alcance internacional. O termo PSG das Américas não seria apenas marketing vazio, mas um conceito de expansão, colocando o Remo em vitrines que hoje parecem inalcançáveis. Para o torcedor mais cético, tudo isso soa como exagero, mas para quem acompanha os movimentos globais do futebol, faz sentido dentro de uma lógica de mercado cada vez mais ousada. Nos corredores do futebol brasileiro, dirigentes de outros clubes já observam a situação com atenção e até certo receio. Um investimento desse porte poderia mudar o equilíbrio de forças, não apenas regionalmente, mas em todo o continente. A especulação aponta que Al-Khelaifi estaria disposto a investir pesado em infraestrutura, categorias de base e captação de talentos jovens, transformando o Remo em uma vitrine para o futebol sul-americano. A ideia seria revelar jogadores, valorizá-los e conectá-los diretamente ao mercado europeu e asiático, criando um fluxo constante de oportunidades. Isso, claro, mexeria com estruturas tradicionais e despertaria reações diversas. Alguns viriam como ameaça, outros como inspiração. Para o torcedor do Remo, a simples possibilidade já causa um misto de euforia e cautela. Afinal, o histórico do futebol brasileiro com investidores estrangeiros é cheio de altos e baixos. Mas quando o nome envolvido carrega tanto peso político e financeiro, a conversa muda de nível.
Não é apenas alguém comprando um clube, é alguém redesenhando um ecossistema inteiro. Há também um componente simbólico forte nessa história. O Remo sempre foi visto como um gigante adormecido, um clube que carrega tradição, títulos importantes e uma torcida que nunca abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. A especulação de uma proposta histórica reacende esse imaginário coletivo de grandeza. A narrativa que circula é quase épica, um clube do norte do país, muitas vezes esquecido pelos grandes centros, ganhando projeção global pelas mãos de um dos dirigentes mais influentes do futebol mundial. Isso conversa diretamente com o discurso moderno de descentralização do futebol, de olhar além dos mercados saturados. Al-Khelaifi, segundo os rumores, teria exatamente essa leitura, entendendo que o próximo passo do futebol global passa por novas geografias e novas histórias. O Remo, nesse contexto, não seria uma aposta aleatória, mas uma escolha carregada de significado estratégico e emocional. Enquanto isso, a torcida faz o que sabe fazer melhor, sonhar. Nas redes sociais, o assunto virou debate intenso, com torcedores divididos entre empolgação total e desconfiança absoluta. Alguns já imaginam grandes nomes vestindo o manto azulino, outros pedem calma, lembrando que o futebol não vive só de promessas. Ainda assim, é impossível ignorar o impacto que esse rumor já causou. Mesmo sem confirmação oficial, o Remo voltou ao centro das atenções nacionais e internacionais. E talvez esse seja o primeiro sinal de que algo grande realmente está em movimento. No futebol, muitas revoluções começam assim, com uma conversa sussurrada que, aos poucos, vira um grito impossível de ignorar. À medida que o rumor ganha força, começam a surgir detalhes ainda mais ousados sobre o suposto projeto liderado por Nasser Al-Khelaifi. Fala-se que a proposta histórica envolveria não apenas a aquisição de participação majoritária, mas também um compromisso de longo prazo com a sustentabilidade esportiva e financeira do Remo. Nada de soluções imediatistas ou promessas vazias. A ideia seria estruturar o clube em todos os níveis, desde o futebol profissional até áreas como comunicação, marketing e relacionamento com a torcida. O conceito de PSG das Américas passaria por transformar o Remo em uma marca reconhecida fora do Brasil, explorando sua identidade única e sua história rica. Internamente, comenta-se que o dirigente estaria impressionado com a paixão da torcida e com o potencial de engajamento que poucos clubes no continente conseguem oferecer. Isso, para um gestor acostumado a pensar globalmente, vale tanto quanto resultados dentro de campo. O futebol moderno vive de narrativa, de pertencimento, e nisso o Remo sempre foi forte. O investimento, portanto, seria uma amplificação dessa essência, não uma substituição. Outro ponto que alimenta ainda mais a especulação é a possível criação de uma rede de intercâmbio entre clubes ligados ao grupo. Assim como acontece na Europa, o Remo poderia se tornar um polo estratégico na América do Sul, recebendo jovens talentos, desenvolvendo atletas e criando conexões diretas com outros mercados. Esse tipo de estrutura mudaria completamente o patamar do clube, colocando-o em uma posição privilegiada no cenário continental. Para Al-Khelaifi, segundo os rumores, isso faria parte de uma visão maior de expansão do futebol como negócio global. A América do Sul, com sua tradição formadora, seria o coração desse projeto. O Remo, por sua vez, seria a porta de entrada perfeita, unindo história, paixão popular e espaço para crescimento. Essa leitura estratégica é o que faz muitos dirigentes levarem o rumor a sério, mesmo sem anúncios oficiais. Claro que nem tudo são flores nessa possível negociação. Existem resistências internas, preocupações com a preservação da identidade do clube e dúvidas sobre como seria a governança em um modelo com forte influência estrangeira. Esses questionamentos são naturais e até saudáveis. O que chama atenção, porém, é que os rumores indicam uma postura de diálogo, respeito à história e à cultura local. Não seria um projeto imposto de cima para baixo, mas construído em conjunto. Pelo menos é isso que circula entre pessoas próximas às conversas iniciais. A figura de Al-Khelaifi aparece não apenas como investidor, mas como alguém disposto a entender o contexto social do clube. Isso muda completamente a percepção e reduz parte da resistência inicial. Para muitos torcedores, o medo maior não é a mudança, mas a descaracterização. E se esse risco for minimizado, a aceitação tende a crescer.
Nos bastidores do mercado, outros investidores observam com atenção esse possível movimento. Caso se concretize, pode abrir caminho para uma nova onda de investimentos no futebol brasileiro, especialmente fora do eixo mais tradicional. O Remo se tornaria um case, uma referência, mostrando que clubes históricos, mesmo longe dos grandes centros, podem atrair projetos globais. Essa possibilidade mexe com o imaginário de torcedores de todo o país. O futebol brasileiro, tão rico em talento e paixão, sempre sofreu com falta de gestão e investimento estruturado. Um projeto como esse poderia representar uma virada de chave, ainda que cercada de riscos. E é justamente essa combinação de risco e potencial que torna a história tão fascinante. Enquanto nada é confirmado, o rumor continua crescendo, ganhando novos capítulos e interpretações. Alguns dizem que o anúncio pode estar mais próximo do que se imagina, outros garantem que ainda é apenas uma fase de estudos. No futebol, essas duas coisas muitas vezes caminham juntas. O fato é que o nome do Remo passou a circular em rodas onde antes não circulava, e isso, por si só, já é um sinal poderoso. O clube voltou a ser pauta, voltou a ser desejado, voltou a ser visto como algo grande. Para a torcida, isso reacende o orgulho e a esperança de dias ainda maiores. No fim das contas, independentemente de como essa história vai se desenrolar, o rumor já cumpriu um papel importante. Ele recolocou o Remo no centro do debate, despertou sonhos e mostrou que o futebol ainda é capaz de surpreender. Se Nasser Al-Khelaifi realmente enxerga no Remo o embrião de um PSG das Américas, estamos falando de uma das maiores reviravoltas da história recente do futebol brasileiro. E até que tudo seja esclarecido, resta ao torcedor fazer o que sempre fez, acreditar, desconfiar, discutir e, acima de tudo, sonhar. Porque no futebol, às vezes, os maiores capítulos começam exatamente assim, como um rumor que ninguém consegue mais ignorar. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! A continuidade desse rumor ganha ainda mais força quando se analisa o momento simbólico vivido pelo futebol sul-americano como um todo. Há um sentimento geral de transformação, de busca por novos modelos e de ruptura com práticas antigas que já não acompanham a velocidade do mercado global. Dentro desse cenário, a possível entrada de um nome como Nasser Al-Khelaifi no Remo soa quase como um marco histórico, algo que divide épocas. A especulação aponta que o dirigente vê no clube azulino um terreno onde é possível implantar um projeto do zero, sem vícios estruturais tão profundos quanto os encontrados em mercados mais inflacionados. Isso permitiria construir uma identidade moderna, conectada com o futebol internacional, mas sem perder a raiz popular. O Remo seria, nessa visão, um laboratório de excelência, capaz de unir paixão local com gestão global. Essa combinação é rara e extremamente valiosa. Por isso, nos bastidores, muitos acreditam que essa proposta histórica não surgiu por acaso, mas é fruto de uma análise longa, cuidadosa e estratégica. Não se trata de oportunismo, mas de visão de futuro, algo que sempre marcou os movimentos mais ousados do futebol mundial. Outro aspecto que começa a ser comentado com mais intensidade é o impacto psicológico que essa possível negociação já provoca. Jogadores, profissionais do futebol e até jovens atletas das categorias de base passam a enxergar o Remo com outros olhos. Um clube que pode se tornar vitrine internacional automaticamente se torna mais atrativo, mais desejado, mais respeitado. Mesmo sem nenhuma confirmação oficial, o simples rumor altera percepções e expectativas. Isso mostra o poder da narrativa no futebol moderno. A história de um PSG das Américas mexe com o imaginário coletivo, cria conversa, gera engajamento e posiciona o clube em um patamar simbólico diferente. Para a torcida, é como se o Remo estivesse, finalmente, sendo reconhecido pelo tamanho de sua paixão e de sua história. Esse reconhecimento, ainda que em forma de especulação, já provoca um efeito emocional profundo, reacendendo sentimentos de grandeza que nunca desapareceram, apenas ficaram adormecidos. Por fim, o que mais chama atenção em toda essa história é a sensação de que o futebol brasileiro pode estar à beira de uma mudança silenciosa, porém profunda.
Se esse rumor se transformar em realidade, ele não será apenas sobre o Remo ou sobre Nasser Al-Khelaifi, mas sobre um novo jeito de olhar para clubes tradicionais fora do eixo mais midiático. A ideia de um PSG das Américas nasce como especulação, mas carrega em si um questionamento poderoso. Por que não? Por que um clube com torcida gigante, história rica e identidade forte não pode se tornar protagonista global? Essa pergunta ecoa não só entre azulinos, mas entre apaixonados por futebol em geral. E talvez seja exatamente isso que torna esse rumor tão forte e tão difícil de ignorar. Ele toca em um desejo coletivo de ver o futebol mais democrático, mais diverso e mais conectado com suas raízes. Até que tudo seja esclarecido, essa história seguirá crescendo, alimentada pela esperança, pela curiosidade e pela eterna capacidade do futebol de transformar rumores em capítulos inesquecíveis. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.